Bem-vindo, irmão, irmã, ao programa Canção Nova, ao programa na TV Canção Nova e todo o sistema Canção Nova de comunicação Jardim da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, Vigário-Geral da Diocese de Leiria Fátima, onde desempenho outros serviços na Igreja. Com este programa Jardim da Igreja, queremos levar ao seu conhecimento a quantidade enorme de carismas que deram origem a movimentos, associações, comunidades, congregações religiosas, constituindo como que uma quantidade enorme e diversificada de canteiros num único jardim da Igreja. E em cada semana levamos ao seu conhecimento precisamente um destes carismas. Hoje queremos levar ao seu conhecimento o carisma da Fazenda da Esperança. Trata-se de uma comunidade, como iremos ver, terapêutica, de acolhimento, de vida para recuperar jovens em dificuldade e que foi fundada no Brasil. Iremos saber um pouco mais sobre esta comunidade. E para nos falar dessa comunidade, temos connosco dois membros dessa mesma comunidade, o Valdir Oliveira e o Elton Caetano. Bem-vindos, Valdir e Elton. Obrigado Canção Nova pela recepção e saudações a todos. Eu estou aqui em Portugal, na Fazenda da Esperança, né, em missão. Eu comecei a minha caminhada no Brasil e aqui eu estou desde abril. Muito bem. Obrigado, Canção Nova, saudações. Eu estou aqui em Portugal desde fevereiro, né, estou na Fazenda da Esperança desde 1985. Já lá vão muitos anos. Já lá vão muitos anos. Então já haveremos de conversar mais e vamos prestar atenção a uma peça que a equipa da Canção Nova preparou para si e para nós, em que nos dá um retrato da Fazenda da Esperança. A comunidade terapêutica Fazenda da Esperança nasce a partir da vontade do jovem Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos. O jovem aproxima-se dos toxicodependentes com o desejo de viver o Evangelho no meio deles e desta atitude nasceu a Fazenda da Esperança. O pároco Frei Hans Tappel, franciscano de descendência alemã, acompanhou e orientou os primeiros membros que fundaram esta comunidade. Pediu à população que alguém generosamente oferecesse um terreno para os toxicodependentes em recuperação terem a possibilidade de aprofundar um novo estilo de vida. Iraci Leite e Lucilene Rosendo iniciaram o trabalho de recuperação feminina em 1989 na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo. Nas comunidades, dia após dia, chegam jovens para se recuperarem, mas também pessoas que procuram renovar a fé e se alimentar da esperança. O depoimento dos jovens que no passado se encontravam no inferno das drogas, com atitudes e ações prejudiciais à sociedade, na comunidade, apoiados pela Palavra de Deus, ganham um novo caráter e a misericórdia, a complacência e o amor ao próximo acabam por tocar e emocionar até os que não têm convicção religiosa. Esta realidade tem atraído muitos peregrinos e tornado a comunidade terapêutica um santuário da esperança. Em outubro de 2010, o Papa Bento XVI envia a mensagem aos participantes da festa em ação de graças ao reconhecimento pontifício, onde explica o carisma. Como destaque para a Associação Família de Esperança. O Papa conta convosco que levem a esperança Jesus Cristo ao maior número possível de jovens, porque ela dá a verdadeira liberdade, que transforma o momento presente e forma um futuro melhor. O nosso carisma em esperança é a pessoa de Jesus Cristo. A família da Esperança tem como alicerce espiritual o carisma de São Francisco e a espiritualidade do movimento dos focolares. Apoiada sobre esses alicerces, a fé dos seus membros esforça-se para tornar visível a esperança no mundo. Todos os membros têm a missão de serem embaixadores da esperança em todos os lugares onde estão presentes. Concretamente, esta missão realiza-se no viver antes de tudo a Palavra de Deus. Tudo o que aos meus irmãos mais pequeninos fizerdes, a mim o fizestes. E, portanto, ter uma atitude de amor fraterno e misericordioso para com todos aqueles que sofrem na terra e, de maneira especial,
as pessoas que são vítimas de dependências das drogas ou de qualquer outras formas de exclusões sociais. Este amor gratuito levará estes preferidos de Deus a tornarem-se eles próprios evangelizadores, a partir da sua experiência do sofrimento e da paixão de Cristo. Ser a alma do corpo que é a fazenda da esperança e as suas obras anunciando o amor de Deus que vence a dor, as drogas e a morte, através da gratuidade e do ser nada por amor e edificando e construindo a esperança para os que perderam a luz e a alegria de viver. Assumir a dimensão missionária, esforçando-se por fazer das suas comunidades e obras verdadeiros centros de espiritualidade e evangelização, escutando os apelos da Igreja e da sociedade e, de acordo com as suas possibilidades, abrir novas comunidades para levar até aos confins do mundo a esperança, respeitando as diferentes culturas e permanecendo atenta às novas necessidades e sofrimentos da humanidade. E voltamos à sua presença para esta conversa com o Valdir e com o Elton. E vamos então desenvolver mais alguns dos aspectos essenciais que nos permitem conhecer melhor a Fazenda da Esperança. Soubemos pelo próprio documentário que a Fazenda da Esperança nasceu através de duas pessoas, em primeiro lugar, e depois mais duas, creio que podemos dizer assim, o Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos e o padre, ou frei, Hans Stapel. E depois temos também a Iraci Leite e Lucilene Rosendo. Começo pelos dois primeiros, o Nelson e o frei Hans. Quem foram, ou melhor, quem são, como vivem estas pessoas? O que é que podemos saber destas pessoas? O frei Hans era um padre franciscano que tinha chegado da Alemanha, passou pelo Rio de Janeiro, depois foi em Guaratinguetá ser o pároco da igreja. Trouxe consigo a experiência do movimento focolar que ele frequentou, que ele conheceu, e essa inovação na igreja. E ali da igreja tinha o Nelson Giovanelli, um jovem que trabalhava normal, tudo, mas frequentava a igreja todos os dias. Então, fervoroso de viver a palavra de Deus, e assim um jovem que começou com ele essa experiência da fazenda. Né? Então, são essas duas pessoas que depois vão estar na origem da fazenda. Já vamos lá. Então, e as outras duas, a Iraci Leite e a Lucilene? A Iraci participava dessa mesma paróquia, né, que o Nelson frequentava, onde o frei Hans foi pároco. E então ela já tinha esse contato, né, com o movimento dos focolares, ela já tinha conhecimento do Nelson, né, e dessa proposta de vida que eles tinham ali, né, em Guaratinguetá na altura. E a Lucilene foi algum tempo depois, já na existência da Fazenda da Esperança, que ela acabou entrando na intenção de começar o centro masculino, né, uma nova experiência. A Lucilene, a Lucy, né, ela é tia do Nelson, então ele tem um parentesco, né, é irmã por parte de pai. Ela é a mais nova de 29 irmãos, né? Então ela tinha uma ligação muito forte, né, com os irmãos mais velhos, inclusive com o pai do Nelson. Então era muito próxima do sobrinho. Muito bem. Então vamos, como é que tudo começou? Como é que a Fazenda da Esperança nasceu? Quais foram os factos que lhe deram origem? Porque muitas vezes estas obras que se vêem passados uns anos, uma coisa enorme, bem ordenadinha, etc., começam com uma coisa bem pequena. Nelson Giovanelli morava no bairro e perto de sua casa tinha uma esquina onde funcionava uma boca de fumo. Ali ele tinha que passar todos os dias para o trabalho e no final do dia para a missa. Então esse grupo que fazia uso da droga, ele passava todos os dias ali com aquela ansiedade de viver a palavra de Deus todos os dias, que era costume dele tirar uma frase para vir colocar em prática. Ele passou todos os dias e cumprimentava aqueles meninos, conversava com eles, e os meninos, conquistou os meninos abriu o coração para ele, viu que não era uma pessoa que julgava aquelas atitudes deles, e sim uma pessoa que passava ali. Então, às vezes, eles trocavam o uso da droga perto do Nelson, chegava na vez dele, não oferecia para ele. Né? O Nelson, todos os dias com esse relacionamento com ele, chegou um dia,
comemorar o aniversário de um, levando um bolo, levou sua irmã para levar um bolo. Teve um fato de um dia, um deles pedia a bicicleta do Nelson emprestado, com a intenção de vender para usar droga, mas depois, pela atitude do Nelson, trouxe a bicicleta lavada e ainda consertada com um defeito que tinha quebrado. E depois, então, teve um menino que o Nelson pediu para aprender a fazer uns artesanatos. Criou-se um relacionamento ali, que desse relacionamento, um do meio, que era o líder do grupo, pediu ajuda para o Nelson. Nelson, eu sinto que você é a pessoa que pode me ajudar. Eu preciso de uma pessoa que me acompanhe 24 horas, porque eu não aguento mais fazer minha mãe sofrer. Então, o Nelson sabia quem era essa pessoa que ia ficar 24 horas com eles, né? E convidou ele para se encontrar na igreja. Ele falou que a pessoa que vai encontrar com você, vamos lá na igreja, a gente vai se encontrar. Então, na igreja, eles todos os dias se encontrando na igreja. O que aconteceu? O restante do grupo começou a ir atrás, ir para a igreja atrás dele. Aí começou a história da fazenda. E o Frei Hans, como é que entra aí? Também. O Frei Hans era um incentivador do Nelson, foi o que apresentou o Focolar para o Nelson, era aquele que acompanhava a vida do Nelson todinho, porque a partir dessa experiência o Nelson começou a fazer uma experiência com o pai dele também, que tinha um problema com o pai dele com álcool em casa. Então, o Frei Hans é aquele pároco que trouxe, que mudou aquele estilo da igreja, né? Eu lembro que eu conheci praticamente todos os párocos, era o estilo da missa normal. O Frei Hans levou um estilo de contar uma experiência concreta na hora da homilia, não ficar passando só homilia. Então, atraiu muito jovem para a igreja ficava sempre lotada. Então, foi esse incentivo que o Frei atraiu muitas pessoas, inclusive com pessoas interessadas em adotar crianças, depois mães solteiras. Então foi um incentivo que trouxe para Guaratinguetá. E o Nelson era aquele rapaz que estava sempre na igreja, né? Então, o Frei Hans teve um fator fundamental na fundação da fazenda. E então, como é que é a recuperação, assim, dos jovens drogados ou com outras dificuldades para se recuperarem? Qual é, digamos assim, a terapêutica, qual é a pedagogia que usam? A terapêutica da fazenda, ela é baseada num tripé, né? É a convivência, a espiritualidade e o trabalho. Essas três coisas dosadas na vida da pessoa, a fazenda entende que no período de recuperação a gente pode alterar o nosso estilo de vida, né? A gente tem a nossa espiritualidade toda baseada no Evangelho e algumas passagens da Bíblia que é meditado de manhã, né? Logo pela manhã a gente faz o texto e medita uma palavra da Bíblia, é extraída uma palavra que a gente tenta viver o dia todo, né? Colocá-la em prática o dia inteiro. E nessa tentativa a gente vai tendo as experiências, né? Vai vivendo as experiências. Como? Né? Sempre junto com as pessoas, né? Em unidade com toda a comunidade. Então essa convivência faz com que se crie esse ambiente de família, né? Que é faz parte da filosofia da fazenda, nesse período de recuperação, trabalhar o perdão, a misericórdia, essa capacidade de ser família, essa doação que é preciso haver, né? Para que aconteça a mudança de vida. Então, toda a terapêutica da fazenda é baseada nesses três pontos, que é um tripé, né? Carisma. Normalmente o carisma pode-se dizer que é uma palavra de Deus, uma palavra do Evangelho, uma palavra da Bíblia, que é compreendida ou vivida de forma particular ou com especial intensidade por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Existe também no caso da Fazenda da Esperança essa palavra na qual se reflete a espiritualidade, o carisma da Fazenda da Esperança? Existe sim, inclusive essa palavra era a palavra do mês, né, que estava sendo meditada na paróquia Nossa Senhora da Glória, onde tudo começou, né, e exatamente por essa palavra o Nelson se sentiu motivado a se aproximar desse grupo de usuários, né, que ficavam na esquina, e onde tudo começou, e inclusive foi lá que aconteceu a primeira experiência, né, que o Nelson teve. Portanto, a primeira carta aos Coríntios, não é? Isso, ela é a primeira carta aos Coríntios, é o capítulo 9, versículo do 22 ao 23, então, que diz: Fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos para salvar alguns a qualquer custo. Sim. Então, para além deste facto, digamos assim, de ser esta palavra que efetivamente motivou o Nelson a amar de uma forma especial aquelas pessoas e a abordá-las e assim,
em que medida ou como é que esta palavra reflete, de facto, também hoje, a espiritualidade da Fazenda da Esperança? Ela ainda tem um peso muito grande porque todos que chegam na fazenda, né, eles chegam muito enfraquecidos, né, muito rendido por todas as fraquezas do mundo, né, a presença do mal que existe no mundo está muito dentro da vida dos que chegam, né. Então, esse se fazer fraco é muito importante quando se entra na comunidade, porque a gente precisa de alguma referência, né, de alguém que entenda realmente o que está acontecendo conosco, para que a gente possa crescer e fazer isso com os próximos, né. Uhum. Valdir, como é que a Fazenda chegou a Portugal? A Fazenda chegou em Portugal, porque a Fazenda da Esperança, ela funciona assim. Ela só chega no local com o pedido do bispo da comunidade, né? E aconteceu aqui em Portugal isso, né? O bispo, uma irmãzinha chamada irmã Alice, né? Alice. A irmã Alice conheceu essa experiência da Fazenda da Esperança, foi no Brasil, e levou consigo 2 padres que foram os que se empolgaram para criar essa fazenda, né? Que lutaram muito, que foi o padre Carlos e o padre Martins, que é o pároco lá de Cerurico. Então, a irmã, eles foram visitar, gostaram, então eles se incentivaram com a comunidade e batalharam com a comunidade para criar e com o pedido com a bênção do bispo. A fazenda só chega com a bênção do bispo. Se o bispo não der a bênção, a fazenda não chega. Então, chegou ali em Massal do Chão. Às vezes, o padre Martins... Que era o conselho... Que era o conselho... Cerurico. Da Beira. Cerurico da Beira. Na Diocese e Distrito da Guarda. Da Guarda. Exatamente isso. E como é que é a vida ali, na Fazenda da Esperança, em Massal do Chão? Não é diferente das outras fazendas, né? A gente continua fazendo, né, toda essa filosofia que é de logo pela manhã a gente medita e tal. Então isso traz para a gente uma luz muito grande, né? E o poder ajudar as outras pessoas, poder estar presente na vitória e na superação dos que chegam, né? Poder apresentar essa espiritualidade da forma que foi apresentada para a gente e ver os frutos que a pessoa acaba colhendo é muito gratificante. Então assim, a gente tem a alegria de participar de uma nova vida, né? Uma vida que nos faz feliz, e a gente também tem a alegria de poder participar da felicidade dos outros também que chegam, né? De participar dos frutos dos outros. A primeira componente é essa, da espiritualidade, da meditar, da palavra de Deus, que se torna fonte de vida, inspiradora para a vida. A segunda dimensão é a outra, desenvolvemos um bocadinho o tripé. Sim, a segunda dimensão, e também muito importante, é a capacidade de fazer família, né? A gente perde, o dependente químico principalmente, ele perde muito isso durante o tempo de drogadição, né? Essa capacidade de fazer família. As coisas acabam importando menos. Então a fazenda, ela tem também por missão trazer isso de volta, né, para a vida das pessoas. Esta relação fraterna, vida em grupo, partilha da própria vida, das experiências que vão vivendo a partir da palavra de Deus, é tudo isso. Exatamente, essa partilha é muito importante, né? Assim, a gente se esvaziar para poder estar livre para acolher mais coisas, né? E esse acolhimento a gente faz da história do próximo, né? A gente também se liberta contando a nossa história. Então, existe muito isso, essa doação, né? Para poder receber também algo em troca. Então, essa fraternidade que existe ali dentro da comunidade faz toda a diferença, né? No tratamento, sem dúvida. E a terceira dimensão? É o trabalho, isso é o trabalho, porque o trabalho é uma disciplina que a gente, todo mundo precisa, né, ter essa disciplina na vida. E também nessa caminhada de drogadição, perde-se muito isso, né, essa disciplina com o horário, disciplina com os compromissos. Então, e também numa forma de autossustentação, a Fazenda coloca como terapêutica a laboterapia, né. A Fazenda em Portugal é só para rapazes ou também para moças? Aqui em Portugal, por enquanto, é só para rapazes, né? Na Europa, a gente tem 2 fazendas femininas que ficam na Alemanha. Normalmente, a fazenda ou é masculina ou é feminina. Sim, não tem nenhuma realidade de fazenda Mista. que é mista, não. Todas as fazendas, elas são divididas masculino e feminino para que essa experiência seja garantida de forma, de acordo com a proposta da fazenda, né? Sim. E depois desta história dos fundadores e da própria Fazenda da Esperança, vamos à vossa própria história. Valdir, como é que
conheceu esta comunidade, a Fazenda da Esperança? O que é que o fascinou de tal maneira que encontrou nela um seu caminho e um compromisso para a sua vida? Uma vocação, ao fim e ao cabo. Na realidade, eu também sou um ex-dependente. Eu também vim para a Fazenda pedir socorro. Eu era dependente do álcool e da droga e procurei várias maneiras para me deixar e não conseguia. Quando parecia tudo perdido para mim, eu um dia pedi ajuda para o Frei Hans, que estava pároco novo na igreja, e, consequentemente, o Frei Hans, vivendo a palavra aquele dia, ele me acolheu na igreja. Eu fui uma pessoa que entrei pela fazenda, mas primeiro na igreja. Ele me acolheu na igreja e ali ele me amou tanto que eu fiquei impressionado do jeito de uma pessoa que eu não conhecia de outro país me ajudar daquele jeito. E assim eu fui para a Fazenda da Esperança, entende? Então, mas eu fui precisando de ajuda mesmo. Claro. E na Fazenda da Esperança, quando eu cheguei igual aos meninos, eu não entendia aquilo de rezar terço e viver a palavra. Para mim, aquilo... Eu até ia na missa, eu até cheguei a rezar o texto e tudo, mas aquilo de viver a palavra concretamente... Parecia demais. Eu achava que era demais para mim e tal, eu queria um dia sim, um dia não, e depois um dia sim, 2 dias não. E, de repente, eu fui vendo na experiência do Nelson, do Sérgio Cano, no Frei Hans, no Fred, que era sobrinho do Frei Hans, aquele jeito deles de ser sempre alegres e com, às vezes, assim, uma situação difícil, e aquela experiência que eles colocavam, concretamente, de viver uma palavra. Então, aquilo, eu comecei a pegar gosto para as coisas. É lógico que quem vem de uma experiência difícil do mundão, demora um pouco para ele entender. Mas eu tive o privilégio de ser o começo da fazenda, então era muito pouca gente. Então aquilo me começou a mudar dentro de mim. Graças a Deus eu gostei da experiência, tanto é que eu estou até hoje, quase 30 anos que eu estou na fazenda. Ali eu me casei, eu tenho um casal de filhos que acabaram de sair da faculdade agora, do Rio Grande do Norte, chegaram lá em Guaratinguetá. Então, eu formei família, então foi uma coisa muito bela que aconteceu na minha vida, por isso que eu não deixei mais essa experiência. Muito bem, seria interessante desenvolver alguns dos aspectos dessa história, mas vamos ouvir o Eldon, como é que tu conheceste a Fazenda e como é que encontraste nela uma perspectiva de vida. Sim, eu também, assim como muitos na Fazenda, fui dependente de drogas, né? E eu achava, né, que estava tudo sob controle, como todo mundo, né, até chegar à altura que eu vi que eu precisava realmente de ajuda, né. Foi quando eu pedi ajuda para minha família e, na altura, a Fazenda da Esperança já era bastante conhecida, né. Então, através de um padre da minha cidade, a gente pôde fazer uma visita na fazenda, conhecer as instalações, conhecer a dinâmica, conhecer a forma de tratamento, né, como era. A princípio, assusta um pouco, né? Essa mudança de realidade, esse choque de culturas, né? Você acaba encontrando com pessoas de todo lugar, né? Então, a dificuldade, ela sempre vem no começo na adaptação, né? E comigo não foi diferente. Aconteceu isso também, e só que a Fazenda me ensinou que em cada dificuldade, né, eu poderia encontrar um ponto positivo, né, apoiado sempre em Deus, lógico, e sempre deixando a palavra tomar conta das minhas ações. Eu consegui encontrar na Fazenda, resgatar os valores que eu já havia perdido, né, valores familiares que eu havia perdido, e conquistar novos valores também, né. Isso me atraiu bastante para poder continuar essa experiência na Fazenda de forma mais intensa, né. Então, é bacana a mudança que a Fazenda... Há quantos anos é que tu estás? 1 ano. Um ano. Há um ano. Portanto, estás ainda sim, a sair do túnel. Sim, há 1 ano. Eu fiquei meio relutante, né, no começo para vir e quando eu finalmente aceitei, eu comecei a fazer o tratamento em São Paulo, né, na cidade de Iguape, onde também tem uma fazenda, e de lá eu saí e acabei vindo para Portugal. Né? Muito bem, seria interessante também ouvir um bocadinho mais, a desenvolver, mas o nosso tempo está a chegar ao fim. Quem quiser contactar, e pode haver muitos, como a vossa história, que tenham necessidade de ajuda e que aqueles que ouçam e que conhecem jovens em situação assim de necessidade, se quiserem contactar com a Fazenda Esperança em Portugal, para onde é que o podem fazer, quais são os contactos para poderem
Sim, a Fazenda da Esperança, como já foi dito, está no Conselho de Celurico da Beira, né, mas atende a todo Portugal, né, através dos telefones, né, dos nossos telefones, através do nosso e-mail também, ou até mesmo fazendo uma visita para a gente na fazenda, né, ela já pode conhecer as instalações, conhecer mais de perto, né, a nossa história, as nossas experiências, né, e pronto, passar uma tarde com a gente, né? A gente recebe pessoas lá que querem conhecer melhor sobre o nosso carisma, querem conhecer sobre o nosso método. Também é importante dizer que a Fazenda, ela hoje acolhe a todos, né? A todos que tenham interesse em fazer uma mudança radical na vida, não só aos dependentes, né? Então a gente faz esse acolhimento com toda a gente que tem interesse em ter o evangelho, né, vivido. Portanto, não é só no dia a dia. para dependentes, drogados ou alcoólicos ou assim, mas quem querem estar numa situação de perturbação, de dificuldade na vida e querem um novo horizonte, um novo rumo. Exatamente isso. E aí é importante que a pessoa esteja disposta, né, a fazer essa proposta, né, viver essa proposta da Fazenda pelo período que é proposto. E depois, se a pessoa sentir que nasce uma vocação, né, para que ela continue ou para que ela desenvolva algum dom dentro da Fazenda, é importante também que a pessoa esteja disponível, porque com tantas unidades, né, espalhadas pelo mundo, é preciso de muitas vocações disponíveis. Certo. Muito bem, um contacto 271-881-342, ou então telemóvel 9242-99779, e que depois será disponibilizado. E também, através da internet, é fácil, Fazenda da Esperança Portugal, @gmail.com. Portanto, como já foi dito, em Massal do Chão, Concelho de Celurico da Beira. Através da internet podem mais facilmente ter as pessoas também acesso aos dados para poderem contactarem convosco. Exato. Obrigado pela vossa presença, obrigado também por aquilo que nos revelaram e que certamente pode ser motivo de grande esperança para outros que nos acompanham neste programa. Nós que agradecemos. Sim. Obrigado também a si que nos acompanhou e que nos permitiu entrar em sua casa, e esperamos que lhe tenhamos levado também alguma esperança através desta experiência, através deste carisma e desta obra que está, portanto, disponível para ajudar jovens que queiram encontrar um novo rumo para a sua vida. E vamos invocar a bênção de Deus sobre si e sobre todos aqueles que frequentam sua casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e que o Senhor esteja sempre consigo. E até ao próximo programa, se Deus quiser.